sobre a troca de hidrômetros. Luiz Antônio, é você que tem os detalhes aí. Continua levando pânico aos assalariados. O que eu tenho recebido aqui de manifestações de pessoas que vêm numa mão trazendo quanto ele ganha de salário, na outra mão ele traz a conta de água. Você acha possível ver assim? Veja bem, esse mês aqui trocaram o hidrômetro na minha casa, há uns 2 meses, chegou agora a primeira conta, simplesmente 60% do meu salário comprometido com a água. Como é que eu vou viver? Agora o pessoal faz o questionamento. Será que quando trocaram o hidrômetro, será que os hidrômetros, quando estavam com defeito, porque a prefeitura disse que não marcava corretamente. Então, a prefeitura, quer dizer, o DAI foi sempre colocando aumentos na água, talvez até muito acima do necessário, em função da queda no consumo, porque não marcava o consumo. Então, o DAI tinha que erguer o preço. Parece que é essa a matemática. Agora, chegou num ponto que, quando o hidrômetro começou a funcionar perfeitamente, a água foi lá para cima, porque não é possível uma pessoa gastar R$700 de água. Não é possível. Então, eu creio que o DAI vai ter que fazer uma revisão nos seus preços. Isso tem que chegar não sei onde para resolver a questão. O que diz a notícia, Luiz Antônio? As denúncias voltaram em grande escala, são famílias em desespero depois aí de uma grande alta nas contas d'água. E a explicação é aquela que a gente conhece, né? As altas vieram depois da troca dos hidrômetros. São vários casos em que a família consumiu um valor, por exemplo, de R$70, R$80 e após a troca do equipamento subiu para mais de R$400. Em alguns casos o DAI recuou, mas mesmo assim as famílias salariadas, né, dizem que R$290 cobrados ainda são exagerados. Então, você entendeu a matemática, Antônio? Quer dizer, num determinado momento, o DAI subia até mais do que deveria subir o preço da água, porque não estava, quer dizer, computando o consumo real. E o DAI sempre correndo atrás do prejuízo, então ele fazia. Quando ele podia reajustar a água em 2%, ele reajustava em 7%. Não, isso não está certo, Madalena, porque o hidrômetro é de única e exclusiva responsabilidade do departamento. Você sabe que ninguém pode pôr a mão. Ele é lacrado, você não pode manipular o hidrômetro, você é multado se você o fizer. Se o DAI não fez a troca, prejuízo dele, não pode ser do não, mas a hora que faz a troca, começa, o preço está exagerado. Então você vai, agora, o que a pessoa está consumindo, então o preço não poderia ser nesse nível. Eu acho que tem que ter uma revisão disso aí. Antes de colocar o hidrômetro, tinha que ter uma revisão. Ou então, cada pessoa que troca o hidrômetro tem que ter uma reavaliação. Aquilo que eu já comentei aqui, Madalena. Eu acredito que se sabia que quando houvesse a troca, esse consumo seria maior e bem maior, né? Era inclusive, até foi a experiência já nas primeiras trocas. Eu acho que a partir daí, ou mesmo antes, já se deveria ter sido comunicado e avisado, e talvez no primeiro e no segundo mês, essa é a minha sugestão, é que não tivesse sido cobrado o valor fechado. Agora eu pergunto mas a você, feito um consumo na média, até a pessoa ter ali a preparação no orçamento. Eu acho que as pessoas estavam gastando muita água. Com certeza. E estava mal acostumada. Porque no Brasil, você vê o resto do mundo aí, a economia de água é uma coisa impressionante, mas no Brasil não. Você vê pessoas varrendo a calçada com água. Sim, diariamente. Eu vejo gente diariamente fazendo isso. Então o DAI vai ter que fazer. Equivocada demais. O DAI vai ter que, talvez, fazer o seguinte: olha, nós vamos dar 3 meses sem aumentar a água. Não tem que dar 3 meses. Né? O DAI adotou o modelo, já desde o ano passado, adotou o modelo. As pessoas são avisadas da troca. Olha, dia 20 de março será feita a troca do hidrômetro. As pessoas já se precavem, vai subir um pouquinho, começar a maneirar o consumo, para o impacto não ser grande. Como não sabe, Madalena? Agora, então, sendo avisado, aí também tem a santa paciência também. Você quer tudo na mão também da pessoa? A pessoa tem que ter um compromisso com ela. Mas tem que ser feita uma campanha sólida. Trocamos o hidrômetro, o seu consumo estava exagerado ou está exagerado. Então, você não pode mais lavar a calçada com mas água. Aí se ela quiser lavar, ela que lave, mas pague a conta. O DAI está avisando que vai ter a troca. Ninguém vai ser pego mais de surpresa. Vamos discutir o preço da água? Vamos discutir o preço da água. Acho que tem que tirar o hidrômetro dessa discussão. Vamos discutir o preço da água. O alto consumo sempre foi muito confortável para o DAI. Tanto que já falaram aqui nesse programa que Araraquara deveria gastar água, deveria consumir. Então, o alto consumo sempre foi muito importante para a autarquia. Para corrigir o quê? Aí acho que é a autarquia que deveria explicar. Agora, se o alto consumo ainda continua, o DAI vai precisar fazer campanhas que deveria ter feito antes. Deveria ter tido um compromisso
com o consumo da água, ter um consumo compromisso consciente. não é nosso? Não, da autarquia também, Luiz. Mas assim, a responsabilidade. Mas escuta, eu não consigo entender. Eu gasto muita água em casa. ambiental também. Isso está pesando no seu orçamento. E aí eu tenho que esperar alguém me avisar para eu diminuir meu consumo. Eu não consigo entender não é me avisar, Luiz Antônio. A população precisa Chico, ser orientada. Às vezes a família não sabe que está consumindo demais. Você tem uma posição que eu fico assim admirado que você ainda sustenta isso, que tudo é responsabilidade do departamento. Eu gasto muito na minha casa, eu não estou aguentando pagar e eu quero que o DAI me avise para eu economizar. Luiz, nem todas as famílias têm a informação que você tem. Tem gente que tem muitas crianças, a informação todo mundo tem, recebe a conta, ela Isso sabe. não resultava em um impacto muito grande no seu orçamento e continuava com essa cultura. Só que para a autarquia isso era interessante, porque ela estava correndo atrás do que havia perdido por não trocar rigorosamente, dentro dos padrões, isso é um erro, o seu equipamento. Então, agora, a verdade é a seguinte, nós chegamos a ter aqui um diretor que disse, olha, eu tenho água para entregar, por favor, consuma, porque senão eu vou ter prejuízo. Declaração irresponsável. Não, mas foi feito aqui, então. É isso que eu você. Agora, nós devemos ter aí uma norma de conduta do DAI. Orientar a população que calçada não se lava com a água. Tá certo? A água, você, quando vai tomar banho, você, geralmente, quem faz economia faz assim. Eu não faço isso, não. Eu sou um gastão de água. Então, as pessoas molham o corpo inteiro, desliga a água, ensaboa e tal, depois entra novamente debaixo da água, liga a água. Então, tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que, inclusive, aproveitam a água da máquina para pelo menos 2 lavadas. Tá certo? Então, quintal, exatamente. Água. Então, mais ou menos isso, né? Então, é mais ou menos isso que as pessoas têm que ser estimuladas a se educar cada vez, estimulada, não obrigada. Ela tem que ser estimulada. Agora, se ela é estimulada, não faz, ela que se vira e paga. Agora, nunca foi interessante para o DAI estimular a população a ter essa conscientização. Agora está sentindo na pele, né? A população cobrando a redução do preço da água.